Fala, meu povo, vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast, nessa série especial que estamos fazendo, entrevistando os pré-candidatos a deputado estadual, federal e quem sabe senador também, aqui da nossa cidade, aqui de Itajaí. Obrigado, Robson, por estar aí comigo mais uma vez. Obrigado, Léo. Obrigado, Dedé. Vamos fazer um bate-papo, apresentar. Aliás, o Dedé já é bem conhecido aqui na nossa cidade, mas apresentar as propostas que o Dedé tem como pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo, Dedé. Eu que agradeço o Léo, o Robson, agradeço a oportunidade de poder bater um papo, conversar um pouco sobre a nossa cidade e a nossa região. O Dedé é pré-candidato a deputado federal pela União Brasil. Isso, pré-candidato pela União Brasil tem como pré-candidato a governo o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Jean Loureiro, né? Numa possível coligação com Raimundo para senador, né? E vice o Heron de Orlando. Dedé, como é que surgiu o Dedé na vida pública, na política? Como é que surgiu? Que ano que surgiu esse convite? O que despertou para o Dedé entrar na política? Né? A tua primeira filiação foi o PP. Que ano que aconteceu mais ou menos isso? Na verdade, foi em 2004. Eu fui convidado para participar da Associação de Moradores do meu bairro. Eu resido ali na Murta. E como presidente da associação, fui 2 mandatos presidente. Em 2007, fui convidado pelo então assessor ali do prefeito Jandir, que era Noemi Cruz. Eu participava ali, ia, às vezes, quando lá no centro da cidade, tomava um cafezinho com o seu Noemi, que conhecia ele. E aí me filiei ao PP. Fiz a minha primeira eleição em 2008. Uma boa eleição, fiz 1.154 votos, que é de suplente, né, na minha primeira eleição. À época eram 12 vereadores, 12 cadeiras, uma eleição bem mais acirrada. E recebi o convite, logo após a eleição, recebi o convite do então prefeito Jandir Bellini para que eu fosse diretor na Secretaria de Obras. E topei o desafio. Aí começou um pouco da minha história com obras, né? Fui diretor em 2009, 2010. Aí tive uma fatalidade aí, que perdi a minha noiva de acidente, saí da secretaria naquela época, fiquei 2 anos praticamente afastado da política, né, de tudo. E em 2012 aceitei o desafio novamente de ser candidato a vereador. E aí foi uma eleição totalmente atípica, porque ninguém esperava que a gente iria fazer aquela votação toda, porque era uma eleição que tinha a Suzy, né? Tinha o Guerni, né? Que tinha os figurões ali que todo mundo imagina que vão... Próprio Zé, né? Na bolsa de apostas não dava o Dedé como o primeiro colocado. É isso. O azarão. Era o azarão. Mas a campanha foi tomando, na época, foi tomando um corpo, uma campanha legal. E eu fui o segundo vereador mais votado de Itajaí, o mais votado da coligação. E aí fiquei até 2014 no PP, quando eu fui para o PSDB, né? Vim em 2016 para a minha reeleição, ganhei novamente na reeleição, figurei, se eu não me engano, fui o quarto, quinto mais votado. Fui para a Secretaria de Obras em 2017, o prefeito Vonei me convidou, até pelo tempo que eu já transitei lá, tinha um bom tempo, tinha ali com o pessoal da Secretaria. Fiquei lá até 2020 e vim novamente para a minha reeleição, meu terceiro mandato, onde também fiz uma boa eleição, fiz 2.100 votos e estou aqui no meu terceiro mandato. Tu nunca participou de eleição nacional? Não, é a minha primeira experiência de eleição nacional, né? Eu nunca, até porque eu entendo, né, Léo, que não dá para a gente fazer uma eleição por fazer uma eleição, né? Eu quero... um primeiro mandato, tu ser vereador de primeiro mandato, e aí com todo respeito aos colegas, mas tu já querer estar em 2 anos de mandato, tu já querer ser deputado, eu acho que tudo é o seu tempo, né? Eu sempre procurei caminhar no tempo de Deus, que das nossas escolhas que Ele faz para a nossa vida, mas também no momento que a gente está preparado e consiga galgar algo maior, né? Dedé, a gente fala muito aqui, logicamente, que o nosso interesse é que Itajaí tenha representação, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. E nós falamos muito de viabilidade. Como é que está a União Brasil hoje? Né? Qual é a perspectiva? Olha, eu acredito que com 40, com 50, com 100 mil votos para se eleger. Qual é a perspectiva de eleição dentro do União Brasil hoje para a Câmara Federal? O União Brasil ele tem uma boa nominata, né, Robson? Porque
Na verdade, a União Brasil é o fruto da fusão ali do PSL com o DEM. Eu estava no DEM. E o partido ele se construiu muito em cima dessa fusão, ele foi se fortalecendo. Claro, muitas pessoas ali do PSL acabaram migrando para o PL, mas o partido tem uma boa nominata. Tem Tubarão? Cara, tem... Tubarão que a gente diz é o cara que já é deputado. Tem ali o deputado Fábio Choquette, que já é um deputado federal, né? O próprio deputado Alba, que é o deputado estadual, mais vem para federal. E aí nós temos muitos vice-prefeitos. São dois que têm mandato que vêm para a reeleição? Isso. São esses dois? Um já é federal, o outro é estadual? O outro é estadual. Mas vamos e vemos. Se o Dedé não precisa falar, mas a gente fala, mas dois que se elegeram naquele momento na onda Bolsonaro. Isso. Né? Eu acho que agora vão ter a primeira eleição, na Primeira verdade. eleição é essa. A primeira eleição é essa. E os demais, a maioria são vice-prefeitos. Nós temos o vice-prefeito de Tubarão, tem o vice-prefeito de Joaçaba, né? Tem o pessoal do lado oeste, que é o pessoal forte, enfim. Eles conseguiram construir uma nominata robusta, uma nominata forte. Então, a gente espera, né, pelo que vem se aventando dentro do partido, de 2 cadeiras. E uma segunda cadeira ali entre 50 e 60 mil votos. Se a gente traçar aí um paralelo com a última eleição, o Rodrigo Coelho se elegeu com 43 mil votos, me parece. Né? Mas a gente está trabalhando nesse número, Robson, que com 60 mil votos se consiga fazer uma segunda cadeira ali no União Brasil. Eu vi um discurso teu, bastante emocionado, algumas semanas atrás, onde você trouxe de novo a história da política lá do seu bairro, o bairro da Murta. Nós tivemos um ex-prefeito que era da Murta, Arnaldo Schmidt, e foi deputado federal também. Isso. Na verdade... Eu não sabia dessa, Arnaldo? Arnaldo foi. Que ano que foi, Dedé? Acho que foi 78. O Arnaldo, não sei bem o ano, mas o Arnaldo... Na verdade, meu pai trabalhou com o seu Arnaldo, com o velho Arnaldo, né? Que o pessoal... Onde é a Oceana hoje lá, que é o estaleiro Tyson Group, era do pai do Arnaldo, né? Então, o Arnaldo realmente é uma figura do bairro, né? O último... Não vou dizer que é o último, mas um dos últimos deputados federais realmente saiu de lá, o prefeito nascido da terra, né? Porque o Jandir veio de fora, o Volney também, né? Veio de fora, o Macanhã e o Arnaldo... Posso te servir um café? Opa, aceito. Mas o Arnaldo sempre foi uma figura muito respeitada, não só na Murta, obviamente, toda a cidade, toda a região. E é isso que a gente tem traçado e falado, porque às vezes o que acontece, Robson? Eu tenho a minha formação logística, me pós-graduei em gestão empresarial e tenho mestrado em gestão pública. E às vezes eu fui lá para a Secretaria de Obras, às vezes tudo como o Robson não fala formação, o Léo não fala, às vezes vem muita figura, o Dedé da Murta. E às vezes soa meio que depreciativo, vem alguns figurões, mas o Dedé lá da Murta. Não, o Dedé lá da Murta foi alguém que se preparou, tanto tecnicamente e academicamente, como alguém que também vive o dia a dia da cidade, que conhece a cidade, que sabe dos problemas da cidade, sabe dos problemas da região. Teve experiência na iniciativa privada, foi gestor, foi empresário. Iniciativa privada, empresário. Então, eu consigo agregar, né, esses atributos. É óbvio que a gente está sempre aprendendo, né, Robson? A vida é um eterno aprendizado. Mas eu acabo não falando isso, o pessoal até me cobra, tens que falar a tua formação, que a gente não fala a nossa formação. Isso é importante para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque tu tem que, obviamente, ter o conhecimento empírico, estar vivendo ali o dia a dia com a sociedade, mas o conhecimento técnico, ele é importantíssimo. O conjunto da obra, né? O conjunto da obra que vai fazer um bom deputado, um bom político, né? Isso. Tem que estar ali, tem que vir do povo, tem que vir de baixo, conhecendo a realidade, mas tem o preparo técnico necessário também, claro. Isso Eu sempre falo que é uma conjuntura, né? A questão da popularidade, porque o político tem que ter votos, senão não ganha. A questão do conhecimento técnico, né? E a questão da articulação. Essa somatória é que vai eleger vereador, deputado, prefeito, em algum momento da nossa vida. Tu tem a capacidade de liderar onde que você está. Por exemplo, quando eu fui para a Secretaria de Obras, que mais falava, mas o cara lá não tem formação, não é engenheiro, como é que vai ser um secretário de obras, tal. É a primeira. A gente sabe que, obviamente, um engenheiro tem um conhecimento técnico muito maior do que eu em obras. Mas na secretaria, por exemplo, a nossa experiência ali, nós temos 700 pessoas, praticamente para comandar ali, entre terceirizado
né? Meu Deus. E tu é mais gestor de pessoas do que gestor de obras, porque nós temos uma equipe técnica. A nossa equipe técnica ali é muito boa. Nós temos ali engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos geólogos, nós temos topógrafo, que toda essa equipe está ali. O Rogério, que hoje está lá de secretário, o Rogério muito bem comanda, né, e tem um controle dessa equipe. Então, o secretário ele tem que ser mais um gestor de pessoas, porque tu faz muito serviço. Da política também, né, Dedé? Porque não podemos ser hipócritas, que tem a questão política também. Tem os indicados de um partido, tem os indicados de outro, e tu tem que liderar toda essa... É assim que funciona, né? Tem que ter um jogo de cintura. É muito parecido com a casa da gente e com a empresa, né? Claro. É muito parecido com a casa da gente e com a empresa. Tu tem que ter, né, contemporizar todas as forças para um bem comum, para que coisa aconteça. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se não souber gerir as crises, e acho que a parte mais difícil são as pessoas mesmo. Porque a máquina, tu aperta o play, ela funciona. Isso. É lidar Agora a gente... E é como o Robson falou, vem gente de todas as agremiações, né? Muitas pessoas às vezes não têm, aí entra na parte de experiência, mas a vivência na vida pública, porque tu vem da iniciativa privada para a iniciativa pública. Eu comentava aqui antes com o Léo da dificuldade que a gente enfrenta em obras com a questão da pandemia, com a própria guerra agora, com essas readequação de preço e tal. Então, na iniciativa privada, tudo é muito fácil. Tu vai lá e tu realinha com teus fornecedores, tu tem na iniciativa pública, na vida pública é diferente, tu tem Tribunal de Contas, tu tem os órgãos de controle, tem o banco que é financiador, tu tem que ter toda uma forma administrativa de conduzir isso para que tu não carregue processo e problema para o resto da tua vida. Né? Vou perguntar para o Dedé, eu sei que o Dedé tem muitas realizações, está mais de 10 anos aí na vida pública, mas qual foi aquela grande marca, aquilo que o Dedé olha e diz, poxa, tenho um orgulho danado de ter construído, de ter participado desse projeto. Qual foi a grande marca do Dedé ao longo desses tantos anos não, né? Uns 10 anos aí de vida pública. Robson, o planejamento da cidade agora. Eu participei desde 2017, que a gente começou esse plano de pensar a cidade para o futuro. É óbvio que a cidade cresce muito mais rápido que a administração pública às vezes pensa, mas a gente tem planejado, né? Várias obras que ainda não aconteceram, mas que vão se concluir, por exemplo, pontes, essa questão da mobilidade, toda essa parte, esse planejamento que se pensou na cidade em 2017 e que a gente vai chegar lá em 2040, realmente, se a gente não vai chegar até antes com uns 400 mil habitantes, que é a loucura que a gente tem visto aí, o fluxo migratório enorme. Daqui a pouco tem segundo turno aqui, né? Isso. Mas o grande legado, né, e o que eu vou carregar realmente, se amanhã eu sair da administração pública, se amanhã o Dedé não tiver mais ir para casa, isso vai me marcar muito, que eu participei desde o início do embrião dessa construção de uma cidade diferente, né, pensando a mobilidade, pensando em vias que integram a cidade, pensando em corredores, pensando para onde que ela vai se desenvolver, de que forma ela vai se desenvolver. Agora ainda vamos ter a discussão do plano diretor aí, mas que... Vota esse ano? Vota esse ano. Tem previsão, Dedé? Eu acredito que eles devem ir para a Câmara agora, em agosto, né? Até final de agosto, começo de setembro, e com certeza aí em outubro, em novembro, o plano diretor deve ser votado, que tem que ser votado. Tem que ser votado. Nós já estamos atrasados, acho que 4, 5 anos. Né? As entidades empresariais não aguentam mais, estão sufocadas, né? As entidades de sociedade civil também reclamam do mau planejamento e de certa forma, um conflito eterno na cidade. A segurança jurídica para todos, né? Para a população, para o morador, mas também para aqueles que querem investir na nossa cidade. Isso, porque a gente vive em um conflito eterno, né? O cara vai montar o mercado, dá conflito aqui, vai montar o galpão, dá conflito aqui, o pessoal vai fazer o loteamento. Então, isso precisa ser bem disciplinado, isso precisa ir para a Câmara e tem que acontecer. Então, não pode passar desse ano. Então, o legado que eu posso dizer, é o legado de participar desse planejamento, desse novo momento da cidade, e que eu tenho certeza vai gerar frutos por muitos e muitos anos aí para Itajaí, para a população. Ô Dedé, nesse tempo que tu ficou como vereador, grande parte... Vamos botar fogo no parquinho, vamos dar uma apertada, né? Tá muito fácil. Grande parte desse tempo tu fosse secretário. Sim. Né? A vocação do Dedé é o executivo? Eu gosto muito do executivo. O executivo, na verdade, ele te dá tu consegue
o teu trabalho chegar mais rápido na população, né? Porque o legislativo, e eu não vou dizer a nível nacional nem estadual, mas o legislativo de Itajaí, ele ficou um legislativo muito, ou eu sou contra, eu sou a favor. Né? Ficou uma discussão muito rasa. A gente parou de discutir cidade, a gente parou de discutir desenvolvimento, a gente parou de discutir pessoas. A gente começou assim, ó, eu sou a favor e eu sou contra. O governo, não as propostas em si, O governo né? de plantão, né? Fala, né? Que hoje está o Vonei, amanhã pode estar o A, amanhã está o B. Eu acho que não se constrói uma cidade, não se constrói... A questão de governabilidade, isso existe no mundo todo, a gente sabe. Qualquer sistema tu tem que ter a governabilidade, mas as discussões elas têm que ser grandes, a gente não pode pensar pequeno. A gente, é do governo, eu sou contra. Então, eu comecei, quando eu fui a primeira vez para a Secretaria de Obras, Léo, eu fui realmente porque, não vou te mentir, eu tinha uma desilusão, eu senti uma desilusão ali no Legislativo, né? Salvo alguns casos que realmente discutiam a cidade, a discussão começou a ser muito rasa. E agora, nesse outro mandato, não é diferente. Então, o que eu vejo na discussão na casa? Vejo essas coisinhas pormenores. A gente tem que começar a discutir cidade, como a gente tem que discutir Estado, como a gente tem que discutir país. Não dá, o presidente A ganhou e eu fui eleito pelo presidente B. Então, eu vou fazer uma oposição ferrenha, ou não vou discutir o que eu quero para o meu país, eu não vou discutir o que eu quero para a minha cidade. Pô, às vezes vem uma ideia, vem um projeto que é importante, que eu posso readequar, que eu posso melhorar. Então, ficou essa discussão muito rasa e eu acabei me desiludindo e indo para o Executivo. A gente conseguiu, de certa forma, atender e melhorar um pouco mais a vida das pessoas. Entregar mais? Entregar. Nós temos uma pergunta correta. Que ele pode falar disso daí, né? Desse compromisso com a cidade, né? Teu amigo que vai fazer uma pergunta para ti. Vamos botar aí. Ele está um pouco cansado porque ele já perguntou bastante. Uma semana perguntando. Qual o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? E, se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? Robson, Léo, eu acho que o maior compromisso realmente é estar presente e trazer o que a gente precisa, né? Porque o que eu observo na nossa região, a gente não tem representatividade há muito tempo, né? A gente está desprestigiado, a gente vive de migalhas na região que mais se desenvolve aqui no estado de Santa Catarina, uma que mais se desenvolve no país. A gente vive de migalhas. Vem um deputado aqui, traz 1 milhão, tem uma questão da Secretaria de Obras lá. Eu, 5 anos de secretário, sabe quanto que vem de emenda parlamentar para obras para Itajaí? 2 milhões de reais. Isso é uma vergonha. Esse mesmo deputado que mandou para cá 2 milhões, de repente ele mandou 10, 15 para o município de Isso. de e aí quem mandou ainda aqui, porque 2 milhões é o total, Robson, estou dizendo assim, global de todos, de senador e deputado, 2 milhões. Mas o mesmo deputado que mandou 500 aqui para nós, para a região dele, ele mandou 10 milhões. Então, a gente está sendo desprestigiado há muito tempo, a gente vive de migalhas. Então, o que é a nossa proposta? O que a gente pensa? Primeiro, a gente tem vários gargalos que acabam chegando aqui em Itajaí, né? A questão da saúde é um caso emblemático. Marieta aí atende toda a região da ANF, praticamente, divide um pouco aí com o Ruth Cardoso, mas a grande maioria chega no Marieta, né? Pequeno Anjo, totalmente à mercê, a Univale ali tentando fazer o que pode, o município repassando aproximadamente R$800 mil por mês, mas cadê a participação efetiva do Estado, do governo federal no Pequeno Anjo? O Pequeno Anjo virou um hospital de referência regional para criança, e está ali, com a mesma estrutura. Falta de UTI. Falta agora de UTI. Agora abriu mais 6. Os municípios não conseguem contribuir, porque é só Itajaí que põe dinheiro. Os municípios não conseguem contribuir. E pouca participação, efetiva representatividade de alguém que briga e encampa essa bandeira. E aí vamos entrar na parte logística, por exemplo, né, que é o que a nossa cidade depende, a gente vive da logística.
todo esse gargalo que a gente tem aqui, agora vai ter a obra ali, muito boa, que é ali do trevo de Antônio Raio, mas nós temos outro gargalo, que é na Jorge Lacerda, né? A Arteres diz que a parte dela ela já fez, e daí nós vamos ficar por isso. Existem estudos que melhoram toda essa região, mas que precisa de recursos, precisa que alguém brigue, vai lá no Tribunal de Contas da União, um deputado que fique batendo, né, e batendo nessa concessão, e o que pode ser feito junto à própria concessionária, de repente ela fazer os investimentos, e de que forma ela vai amortizar isso. Mas a gente não tem ninguém que está ali batendo, brigando. Então, estou falando de saúde, estou falando de logística, mas a gente tem um problema, por exemplo, habitacional sério aqui no nosso município. A gente tem, porque todo esse efeito migratório, claro, as pessoas vêm para cá buscando oportunidades, mas as oportunidades geram demandas. Claro. Né? Então, você tem demanda de saúde aumentou, você tem demanda de educação que aumentou, habitacional que aumentou. Né? E aí, qual é o programa habitacional federal que tem aqui? Eu vejo vários programas do governo federal, fez casa em tal lugar, trouxe recursos. O que vem, de fato, para Itajaí? Não vem nenhum deputado brigando por um recurso desse para a cidade. Sozinho, as prefeituras não conseguem, Itajaí não consegue, Camboriú. Camboriú, eu estive visitando ali Camboriú. Camboriú é isso aí, é uma cidade dormitório de Balneário Camboriú. Quer dizer, ela recebe todos os problemas, as demandas estão ali, e o que Camboriú recebe? E a arrecadação está em Balneário. Isso aí, Navegantes, né? O fluxo migratório que tem vindo para Navegantes, Ilhota, aqui do nosso lado. Então, esses prefeitos eles estão sufocados, eles sozinhos eles não conseguem. Então, ou o deputado realmente passa a encampar e ser um representante de fato da nossa região. A gente sabe que nós temos deputados que têm procurado ajudar, mas a gente, volta a frisar, a gente vive de migalha. E a nossa região não pode mais viver de migalha. Nós somos a região que mais se desenvolve nesse estado. A gente precisa ter o respeito e ser tratado como a gente merece. Esse dado chama atenção, né? Desses apenas 2 milhões de reais em emenda. Muito. Para obras. Para obras. É isso aí, 2 milhões de... eu posso citar, não tem problema? O senador Dário Berger, 1 milhão, 500 do Chioquete, 500 do Peninha. É isso que veio para obras. Cara, olhem para cá, cidade não é a base eleitoral deles. Né? Manda proporcional ao número de votos que recebe, provavelmente. Né? Alguma coisa assim. Não é a base eleitoral deles. É uma cidade que arrecada, por si só, é uma arrecadação grande. Tem um empréstimo internacional milionário. Vou mandar recurso para lá? Não. Isso, a visão que eu acho que é isso, né? Eu acho que a visão que se tem é que Itajaí é rica, Itajaí não precisa. E, pelo contrário, Itajaí, volto a dizer, a gente gera oportunidades, tem todo um fluxo migratório, só que as demandas têm aumentado. Agora, recentemente, saiu uma decisão aí que Itajaí tem que matricular, não sei quantas crianças, me parece 1.500, 2.000. Tem 4, a decisão de março, está falando da educação ali? Isso. Em março saiu a decisão, em 4 meses tem que resolver metade da fila única, em 8 meses zerar a fila única. Isso. Aí você vê, toda essa demanda. E tem Mas ano que vem tem contem conosco para cobrar o cumprimento dessas sentenças. Não, o conselho te lá vai em cima mesmo. Tu sabe, né, Léo? E assim, ó, e ano que vem, provavelmente, vai ter mais 2, sim, né? sim. Porque muita gente chegando pelo bairro que eu moro, eu passo lá na multa, tem gente que fala assim, eu não conheço o Dedé. Lá na multa, eu nasci, me criei lá. Eu não conheço um monte de gente. Aquilo explodiu, de 10 anos para cá, 5 anos que ele explodiu. Dedé, basta ver o número de eleitores, né? Nós aumentamos em quanto? 11%, né? Eu não lembro desse dado de cabeça, mas nós vamos ter 163 mil, quase 164 mil pessoas aptas a votar nessa eleição em Itajaí. E na última eleição para prefeito aqui, em 2020, foram 110 mil votos bons, vamos dizer assim. Mas agora nós temos 163 mil possibilidades de votos. Não, e a gente está falando de Itajaí, Navegantes não é diferente. Sim. Pissarras, Barra Velha, a gente passa agora ao lado da BR-101, loteamentos. Eu fui fazer um atendimento no tal do loteamento, não conhecia. No loteamento Schneider, lá indo para Ilhota ali. Enorme aquilo ali, cara. Fui ali, tipo, não chega, né? Mas sabe Santa Regina, que pega aquela rua e não acaba mais? E vai, toque, rapaz. E tudo vazio ainda, muita coisa vazia ainda. Agora, cada loteamento que abre aí naqueles... Passa daqui a um ano para te ver como é que vai. Exatamente, quer dizer, em 10 anos os Pinheiros, daquela a Firmino Vieira Cordeiro ali, de 3 mil moradores, está com 30, sei lá quanto. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais. Só que o postinho é o mesmo, né? O postinho de saúde é o mesmo, aquela casinha pequenininha ali é a mesma. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais saber onde está Itajaí, onde está Ilhota, né? Porque as cidades vão praticamente se integrar, a Ilhota vem se desenvolvendo, Itajaí da mesma forma.
E tantas outras cidades. Camboriú tem explodido o desenvolvimento, porque nós moramos realmente numa região que ela é próspera, né? Ela dá oportunidades. E as pessoas vem alguém, um ente familiar, ele consegue oportunidade, a coisa tem acontecido, ele liga, vem mais 4, 5, porque a nossa cidade a nossa região dá essa condição. A gente mora num lugar privilegiado por Deus, né? Todo mundo muitas oportunidades. O Auri fala muito isso, que nós moramos no melhor lugar que tem para morar no Brasil, né? Que é esse corredor entre Barra Velha e Bombinhas. Todo mundo quer vir para cá, ainda com oportunidade de emprego, tem trabalho. E só que, volta a frisar, as demandas vêm e os prefeitos não conseguem sozinhos suportar essa carga de demanda de serviço. Vamos nessa? Pergunta do nosso amigo Laércio, do CDL. Laércio. Laércio, vamos. Corta, O Laércio. senhor, caso eleito, quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Dedé, é uma preocupação muito grande das entidades de classe, principalmente do segmento empresarial, essa falta de representação política, que ela não aconteça como aconteceu em outras oportunidades. Então, resumindo o que o Laércio quer passar de mensagem, o Dedé, caso eleito, vai cumprir o mandato? Com certeza. Até as pessoas comentam que o que mais se fala, vai fazer uma campanha de deputado e prevendo a eleição de 2024. Balão de saia. Balão de saia. Cara, Robson, eu sempre entrei em eleição primeiro para ganhar, nunca vim em eleição. Acabei de falar aqui no começo, eu me preparei bastante, não vou vir por isso que não vim lá atrás, me preparei para vir nessa eleição, né? Eu não quero vir nessa eleição para fazer uma boa votação, para vir novamente como vereador, para querer... Não, eu quero ser deputado federal, esse é o meu objetivo, né? E eu acredito que a gente ganhando, se Deus assim querer, a gente vai ganhar, a cidade não vai deixar nem eu, nem qualquer outro deputado sair. A cidade não vai deixar. Seria uma irresponsabilidade, porque olha quanto tempo a gente está falando que não tem deputado federal. Então, isso aí para mim é muito tranquilo, né? Ganhando, a gente estará lá para representar Itajaí, toda essa região aqui, até porque tu, como deputado federal lá, aí sim, lá no Congresso Nacional, Léo, com discussão, de fato, discutindo Estado, discutindo o país, e tu poder, de fato, melhorar a vida dessa região que tu... obviamente, a gente trabalha pelo Estado todo, mas essa região que a gente está focando, que é a região da ANFRE, tu consiga trazer recursos, não tem por que disso aí, tu tem que estar junto. A questão do que ele falou de vai mudar o pensamento, a estratégia, nossa ideologia é a favor do desenvolvimento, a gente quer que a cidade se desenvolva, que o Estado se desenvolva, a gente vai manter essas bandeiras. É óbvio que a gente vai se adaptando ao que a população quer, que for melhor para a nossa região, que for melhor para o nosso Estado, sempre vai ter o meu apoio, sempre vai ter o meu compromisso, sempre vai ter o meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa de fácil diálogo, de conversa, né? Eu entendo que política não se faz com berro, com apontar o dedo, política se faz com discussão, sentado numa mesa. Como a gente está aqui, dialogando, debatendo, não é só o meu jeito de pensar, não é só o jeito do Robson e do Léo, é dialogando que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então, tem esse compromisso meu e esse é o nosso objetivo, ser o deputado federal da nossa região e dar à nossa região representatividade e a força que ela merece. Bacana. Tá aí, tá feito. Curto, grosso. Tá feito o corte. Isso aí. Só pedir para tentar não bater aqui, que pega no microfone. Desculpa. Eu não quis te cortar, acho que tá bonito. Pô, se eu falar agora, vai estragar tudo. Mas é isso que... agora, Dedé, a gente está nesse momento ainda nós estamos na fase das pré-candidaturas, né? E a gente tem cobrado bastante as entidades de classe um posicionamento e para que encampe de uma vez por todas essa campanha da representação política. Né? Aí nós temos o compromisso das entidades de entrar nos próximos dias com tudo nisso. E esse é um questionamento que o Dedé vai ter nas ruas e esse posicionamento fica muito bem claro qual é a intenção do Dedé. Não é utilizar o mandato como trampolim, como foi utilizado em outras oportunidades, com todo respeito aos dois últimos prefeitos que Itajaí teve, né? Jandir e Volney, nós estamos há 26 anos com essa dupla, mas utilizar em determinado momento do trampolim político
né, para chegar no objetivo maior, que era o executivo. Não ganhava a prefeitura, vinha para deputado estadual, ganhava, saía do mandato para pegar o próximo mandato de prefeito e assim... E assim, óbvio, O Dedé não está descartando uma eleição no futuro, mas se ganhar, vai cumprir o mandato. Vou cumprir o meu mandato. E outra coisa, e não adianta a gente ser hipócrita e dizer que eu não quero participar das discussões, mesmo sendo deputado, eu quero participar da discussão, das discussões do futuro da minha cidade, é óbvio. Como eu quero participar da região. Vai participar da eleição. Mas o meu mandato vai ser preservado, porque eu entendo nesse momento que eu vou ajudar mais a minha região, eu estando lá. Dedé, quantos votos para se eleger no teu partido? A gente acredita... Tudo é projeção, né, gente? É. Tudo que a gente está falando aqui é uma ideia, Você né? tem que estar mais atento aqui no nosso Já falou, debate. ok, mas eu quero fazer uma outra pergunta em torno emendando de essa daí. 55, 60 mil. Sei que foi a primeira pergunta que tu fez. O Robson hoje está afiado, né? Tá. 55, 60 mil votos numa segunda vaga, a gente acredita que vai conseguir eleger. E pode cair, né? Desculpa te cortar, Léo. O Dedé falou lá no começo, na última eleição nós tivemos deputados eleitos, se não me engano, o Gilson... Com 27 mil. 27 mil, E o Rodrigo fez 43. 43. Então pode acontecer, porque assim, para a população entender, né? Essa questão da legenda, a gente tem que estar sempre explicando, né? Nós que estamos no meio da política, para a população entender. É o número, vamos lá, vereador. Como é que se elege um vereador? Número de votos totais da cidade dividido pelo número de vagas, tu vais eleger a primeira vaga. Não é diferente lá. O Dedé está falando que acredita que com 50, 60 mil pode se eleger na segunda vaga do União Brasil. Mas pode baixar. De repente o partido faz muitos votos médios, né, que na somatória vai qualificar 2 e de repente o cara lá faz 35 e o segundo colocado faz 37, 38, pode chegar. E o fim da coligação proporcional aumentou muito essa disparidade, né? De candidatos com poucos votos, menos votos entrando e candidatos com um monte de votos não entrando, né? O que aconteceu naquela última eleição não vai acontecer mais. Qual? Essa do deputado Gilson, que se elegeu aí com 27 mil votos, daquela forma ali, dificilmente vai acontecer. A sobra, né? Porque agora diminuiu, né, Dedé? Sim. Agora tem todo, Sim. todo o regulamento. Agora. Mas a pergunta que eu ia emendar é: o Dedé acredita que dentro de Itajaí consegue fazer essa votação? Se não, o que tem feito regionalmente para construir essa candidatura? A gente tem trabalhado em toda a região, né? Obviamente, eu também já saí da região. O que eu não vou fazer, óbvio, é dar pulo. Vou lá para São Miguel do Oeste, né? Eu tenho amigos em São Miguel do Oeste que eu posso mandar um vídeo meu, ele me conhece, sabe o meu trabalho, sabe o que eu já fiz, né? Enquanto vereador e secretário, eu estou focando muito na nossa região, né? Na região da ANFE, eu tenho em todas as cidades, a gente tem feito um trabalho, tem visitas, tem lideranças nos ajudando, né? A gente sabe que Itajaí, sozinha, poderia eleger até 2 deputados federais, poderia eleger 4 deputados estaduais, mas a gente sofre com o efeito, primeiro, nosso, da classe política, né? Não adianta a gente só querer jogar a conta em cima do eleitor, porque nós não conseguimos nos entender. Um vem para um lado, outro vem para o outro. Vamos puxar outra pergunta para completar o que o Dedé está falando, então. Está falando da classe política. Aí vem na pergunta do próximo... Para tocar aí, que tem uma pergunta que emenda mais ou menos o que você está falando já. É isso aí, um puxa para cá, outro puxa para lá. A gente acaba se dividindo muito, a gente, né, político. E segundo, obviamente, também que falta, né, a gente valorizar realmente a nossa região. Como tem todo esse efeito migratório na nossa cidade, tem a pessoa que veio lá do oeste, veio a pessoa do meio oeste, veio a pessoa que veio do sul. Então, às vezes, ela tem a identidade com aquele candidato lá, e lá eles fazem muito bem isso, né? Eles fazem muito bem a campanha, porque votam no candidato ali. Então, falta nós aqui, quando o seu Laércio falou ali, e eu vi o teu outdoor também, Robson, te parabenizar aqui de antemão. Né? A foto poderia ser melhor. Toda a tua preocupação. Parabenizar toda a tua preocupação, porque falta aí, eu acho que o Dedé não pode fazer isso, que é pré-candidato. Não poderia. Soaria mal pela... Isso. O Robson pode fazer, as entidades podem fazer. Né? E um outro terceiro viés que aí que falta, antes de todo esse processo, entidades e as lideranças da cidade realmente sentarem e dizer, o Dedé é o cara que tem o perfil e pode chegar. Qual o perfil ideal? Qual o perfil ideal para... Né? Então, o Dedé, de repente, se fala oposição e situação, o Dedé
é o candidato aqui, o outro é o candidato da oposição, a oposição vai ter 2 aqui, ou 1 ou 2 de estadual, mas o que acontece? Ninguém senta para conversar. Centralizar em candidaturas viáveis pela cidade. Pela cidade. Vamos botar então a pergunta do Guapiano. Uma água ali, não? Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Eu conversava isso com o Robson aqui antes de iniciar. Na verdade, a gente iniciou o nosso planejamento de pré-campanha federal no ano passado, né? E eu acho que era público e notório, a maioria das pessoas sabiam, inclusive, da nossa pré-candidatura. E eu não teria problema nenhum se entidades, se a classe política, se a gente sentasse e dissesse que o Robson é a melhor alternativa que o Dedé, sem problema. Eu nunca tive vaidade na política. Na verdade, na política, eu várias vezes dei um passo atrás pensando que eu poderia dar 3 lá na frente, né? Isso para mim, nunca eu tive essa vaidade. Agora, óbvio que não dá. Agora, tu está com uma candidatura construída e os entrantes chegam agora, 45 dias, 60 dias. Olha, vamos discutir. Poxa, a gente teve todo um período para discutir, todo um período para sentar e conversar. E eu defendo que tem que ser assim. Eu acredito que nós só vamos ter a política muito parecida com Criciúma, com Jaraguá, com Chapecó, quando a gente conseguir fazer isso, sentar entidades e lideranças e dizer realmente, ó, a oposição, temos a oposição, isso aqui, a situação é esse aqui. Só vamos, porque lá eles fazem 2 federais, eles fazem 4 estaduais, nós só vamos conseguir quando realmente todos sentarem, né, e debaterem isso aí lá. Senão vai ficar essa pulverização eterna e quem perde com isso é a população e a cidade. Tá aí. Quanto tempo que a gente está, André? 35. Temos 15 minutos tranquilo aí, então, estamos folgados. Me diz o seguinte, Dedé, tem uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos aqui e a maioria responde. A maioria responde e bate pronto. O Dedé é candidato a deputado federal. Se colocar, então é importante isso daí, porque vai estar lá em cima, lá em Brasília, né? Se colocar 2 botões na tua frente, para tu votar apertando um desses botões, um é Lula, outro é Bolsonaro, qual é o botão que tu aperta? Eu estou hoje, o meu partido é um partido de direita, né? Nós temos o Bivar, que é o nosso candidato. Na verdade, hoje, quem é o candidato do União Brasil é o Luciano Bivar. Se nós não tivéssemos candidato a presidente, obviamente, a gente ia votar no Bolsonaro, né? Porque é o partido de direita, é o com que o nosso partido se identifica, né? A gente respeita as lideranças da esquerda, mas a gente tem que ter um caminho bem definido. A gente é da direita, né? Mas volto a frisar uma coisa que eu disse no início do programa. A gente é da direita, vai votar se o União Brasil lançar o Bivar, é óbvio que a gente tem que apoiar o que vem do nosso partido, né? Não tem, é da direita, a gente apoia o presidente, porém, eu me preparei para ser deputado com A ou com B, né? Se não ganhar o presidente que eu votei, ganhar o outro presidente, eu não vou para lá só para dar porrada, para criticar, para apontar o dedo, eu vou para lá para representar a minha região, o meu estado e buscar o que é de direito nosso. Me preparei para ser deputado com A ou com B, porque eu vou buscar, não é um interesse do Dedé, é um interesse que é muito maior que é o da nossa região, buscar o que realmente é nosso, que é de direito. Ô Dedé, quando a gente fala de direita e esquerda, hoje tem muita gente que diz que é da direita, que é da esquerda, mas não sabe dizer por que é da direita ou por que é da esquerda, né? Eu acredito que seja o que o Dedé pensa também, que o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico é que vai resolver muitas demandas sociais. É com o desenvolvimento econômico, crescimento econômico, que nós vamos gerar mais empregos, mais oportunidades, mais arrecadação para a cidade, para que a cidade possa atender às demandas sociais, tanto na área da saúde e da educação. É mais ou menos isso que deve... Isso, é isso aí. Eu acredito que o Estado ele tem que ser um indutor, mas ele não pode o Estado querer fazer ações, o papel que não é dele, que a iniciativa privada faz muito bem. Então, quando o Estado começa a intervir em atividades que são exclusivas da iniciativa privada, ele prejudica, porque o Estado é moroso, o Estado é pesado, o Estado é burocrático, que a gente está falando aqui de obras.
Para você, tem agora o aço disparou o preço para te reequilibrar, para te tocar uma obra, tu para, às vezes, uma obra 1 mês e meio, 2 meses, para te ter um parecer de um Tribunal de Contas. Quando a questão da iniciativa privada, tudo é muito rápido. Então, não dá para o Estado querer fazer o papel que não é de competência dele. Quanto menor o Estado, maior a nação, na verdade, né? Menor o Estado te dizendo... Dedé tem essa visão liberal, é? Eu entendo que o Estado ele tem que ser um indutor, mas ele não tem que estar ali, ele querendo botar o dedo e fazer o papel que não é de competência dele. Robson, acho que era bom a gente tinha que entrar alguma coisa em obras, né? Porque o Dedé foi secretário de obras e num governo que tem obra pra caramba, tem... Fica puxando o saco do Volney aqui. Não, a gente pode bater à vontade e falar mal das obras, cara. Eu vou botar a obra na mesa, fala mal, ele fala bem, você entende? Não, mas é uma crítica que existe, Dedé, e talvez seja mais ou menos esse o raciocínio do Dedé quando fala dessa questão da dificuldade do Estado, né, no dia a dia, que a iniciativa privada não tem. Então nós temos muitas obras que estão planejadas que muitas vezes atrasam muito, né? E tem a crítica da população de uma maneira geral. Eu vou puxar aqui a questão da ponte... 3 casos aqui, Dedé. A ponte do Bambuzal já está fora não deve concluir no prazo que estava previsto. A obra da Matriz aqui, quando teve aquela praça, também teve uma polêmica muito grande. E agora a da Vidal Ramos, né? Por que atrasa, Dedé? Robson, o maior problema, você faz o processo licitatório, na verdade, você planeja uma obra, pensa uma obra, e aí começa todo o viés de desenvolvimento dessa obra. Quando você vai para o processo licitatório, quando você já quer qualificar um pouco, você já tem dificuldade, né? Nós tivemos uma obra aqui, que, se eu não me engano, é a nova via do Porto, que se exigiu ali, por exemplo, um critério financeiro mais bem apurado, né? Que a empresa tivesse um caixa, né, um pouco maior. Em resumo, o município faz isso para se preservar. Para se preservar. Porque senão o Léo vai lá, monta uma empreiteira hoje e não tem condições de disputar. Quer dizer, o índice econômico era 3, foi para 1, claramente dizendo. Aí uma empresa ela se sentiu prejudicada, entrou no Tribunal de Contas, não pode, porque até agora vocês fizeram 3, porque agora estão fazendo 1, mas eu posso, isso é na minha vida, na minha casa, eu posso, de repente eu estou pagando hoje no cartão de crédito, a partir de amanhã eu quero pagar com dinheiro, para ter um desconto maior à vista, e aí foi suspenso, a gente não conseguiu apertar um pouco, qualificar um pouco. Então você tem toda uma limitação. Eu me lembro quando eu cheguei na Secretaria de Obras, já no começo eu tentei fazer uma licitação de caminhão, por exemplo, de prestação de serviço de caminhão, eu quis exigir que o cara tivesse 10 caminhões. Não posso exigir. Que o cara tem os caminhões, o cara pode subcontratar, ou o cara pode comprar o caminhão, mas vamos lá. O cara ganhou hoje uma licitação. Semana que vem ele vai ter 10 caminhões, ele vai comprar. Então, tu tem todas essas limitações da lei de licitação, que a gente respeita, obviamente, a lei é para ser cumprida, mas que acabam... Isso seria uma bandeira também do Dedé? A lei de licitações, porque tu sofreu na pele... os reflexos, os impactos da lei de licitações, ela precisava ser ajustada? Ela já teve uma mudança, né, que a partir do ano que vem ela deve ser melhorada aí nos novos certames, mas ela precisa ainda ter alguns ajustes, tá, Robson? Ela precisa ter alguns ajustes porque, volto a dizer, as prefeituras... E essa burocracia não impediu corrupção no país afora. Não é tu... burocracia nunca impediu corrupção, ela gera? Isso. Quanto mais empecilho tu deixa, tu tem que deixar a lei clara e fazer com que o Estado seja um pouco mais rápido nesse processo. Então, assim, voltando especificamente nas obras, a gente sofreu com as obras alguns viés, né? Da contratação. Algumas foram tocando, foram iniciando, foram indo. Algumas, obviamente, tiveram um ou outro problema de projeto, que projetos contratados. E aí a gente pega, por exemplo, a ponte aqui da Sidney Schutz para José Pereira Liberato, aqui no São Judas, para Cidade Nova. Ali a empresa apresentou um estaqueamento com 17 metros. Tem pontos ali que a gente foi verificar que tinha que ter 31. E a gente sofreu lá atrás o que aconteceu com ponte. Né? Quando a gente detectou aquilo, já mandou parar, readequou o projeto. Porque já caiu o ponto da cidade. A gente já teve esse problema. Né? Olha a responsabilidade que tu tem. A sorte de não ter morrido ninguém naquilo ali foi muito grande. Né, isso. Então, tu tem que ter uma responsabilidade. Aí, refaz o projeto. Manda para o banco, é uma obra financiada, manda para o banco novamente. O banco dá ok? Dá ok, pode. Manda para o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas é o fiscal do Fundo Plata. Manda para o Tribunal de Contas.
Deu ok? Pode tocar, segue. Então, tudo... E não é uma coisa que tu manda, liga pro cara de manhã, tá? O cara diz que tu pode fazer. Tudo é burocratizado. Manda até o cara analisar, te devolver. Então, tivemos alguns empecilhos de projeto? Tivemos. Depois a gente enfrentou uma pandemia, que na administração pública não foi diferente, porque às vezes a gente esquece, é muito parecido com a enchente de 2008, né? A gente passou a enchente, chega na hora da enchente, todo mundo... recentemente eu vi uma ex-secretária que foi condenada lá da enchente, eu digo, meu Deus, quando tu deu a enchente, todo mundo quer que resolva o problema no dia. O lixo está na frente das casas, a água está dentro, todo mundo quer que resolva. Aí depois de 4 anos, o cara, mas por que tiraram aquilo emergencialmente lá 4 anos atrás? Mas quando tu está no meio da emergência, tu tem que resolver o problema. Né? E a pandemia, que a administração pública não foi diferente. Os problemas também surgiram. As mesmas dificuldades que as empresas tiveram, as empresas privadas, que funcionário teve que se afastar, trabalhar em casa, trabalhar em home office, a administração privada também teve. Né? Aí, só que o cara não dá para fazer um home office da construção de uma ponte. Os caras não vão trabalhar, um se contaminou, tira todo aquele grupo. Então, acabou atrasando também. Não é só essa desculpa, é erro de projeto. Pandemia. Terceiro item, a explosão de preços. Quem está nos acompanhando e que construiu uma calçada ou que reformou um banheiro sabe o que a gente viveu. O ferro disparou, o cimento, tijolo era R$400 de milheira, há 3 anos atrás hoje está R$1.000. Né? Tudo disparou. E aí entra na parte burocrática, os reequilíbrios de preço. Que tu tem que reequilibrar uma obra de uma ponte que está em 9, tu vai passar para 11 milhões, é 2 milhões, e aí? Como justificar isso para a população? Justificar isso. O fiscal que está lá na ponta é um servidor efetivo de carreira, ele tem uma carreira. Ele já pega a caneta preocupado, porque ele tem uma família. Porque o problema não pinta agora, Léo, é o que eu estava falando. Agora o preço disparou, todo mundo está sabendo, está vendo que aumentou o petróleo, está uma crise. Daqui a 4 anos o petróleo vai lá embaixo, o ferro baixa, aí o Robson não gosta do Dedé. Eu vou dar uma olhada lá. Como é que o Dedé gastou 10 milhões naquela obra? Como é que o Dedé gastou tanto e vão puxar de 4 anos atrás? Então, se tu não tiver muito bem fundamentado, construir tudo com muita calma, e aí isso vai ganhando tempo. As pessoas, mas isso tem que ser mais rápido, essa ponta está demorando. Cara, eu penso muito bem antes de colocar a minha caneta. Vem o laudo do engenheiro, o fiscal olha, a gente vê o parecer jurídico, vai para o Tribunal de Contas, porque se a gente for no oba-oba, e aí volta-se o exemplo de 2008, da enchente, que um monte de secretários, servidor ficaram enrolados, for no oba-oba, tem que limpar, porque na hora tem que limpar. Na hora cai uma árvore, abre um buraco, o cara quer que resolva na hora. Mas depois, daqui a 4 anos, quando pinga o processo, não pedi. Então, hoje eu tenho muita preocupação. Então, algumas dessas obras sofreram basicamente esses 3 viés. E o último, e não menos importante, a gente também levou azar de pegar algumas empresas que não têm compromisso. E aí você notifica, abre processo administrativo, como teve empresa que teve processo, inclusive, administrativo aberto. E aí, meu amigo, você entra num embate jurídico que tu não consegue mais rodar a obra. A obra para, porque o cara entra com mandato de segurança, ganha aqui, segura ali, e tu não consegue mais tocar a obra. Tu tenta sempre conversar para não chegar no distrato, porque a partir do momento que chegou no distrato, a obra não anda mais. Acabou, é uma briga eterna jurídica. E quem perde com isso? É a população. Por isso que você fica notificando, chamando, você chama a empresa amigão. Nós precisamos acabar essa obra. Olha a importância que essa obra é para a cidade. Tu fosse no processo licitatório. E aí, alguns empresários, são raros os casos, mas alguns empresários se aproveitam, inclusive, da obra para usar isso de instrumento de gestão da administração pública. Para ganhar mais. Porque ele sabe que o administrador, Léo, está ali, ele está com pressa e quer entregar a obra. Porque não é interessante para o secretário de obras, uma ponta que a previsão é 1 ano, ele entregar em 2, em 3. A gente perde tempo, desgaste, se incomoda. Né? Não é interessante, a gente quer entregar rápido, mas a gente tem que entregar rápido dentro do que preconiza a lei e o que é possível fazer. MárcioDedé.itajaí, eu tenho um Instagram, a gente tá estourado, Robson. Vamos mostrar aqui rapidinho, então o pessoal conheceu o Dedé, quem não conhece, muita gente chegando na cidade, como vocês falaram, então a gente acha que todo mundo conhece, mas tem muita gente chegando, né? Sim. Então imagina.
Vamos lá, com o Aí eu tô Dedé. bonito, eu vou... né, Robson? Aí, né? Aí tá ajeitado. Né? Ô, Robson, ô, André, ele tá te pagando pra te botar foto de campanha? Todo mundo que escolhe foto constrangedora, uma coisinha aí dentro da campanha. Uma não coisa sei que o chama é. atenção, esse Ah. slogan que o Dedé tá usando aí, Qual é? eu não sei se ele pode usar depois, mas é o slogan que ele usou quando foi vereador eleito a primeira vez. Isso, Ah, é? com o Dedé eu vou. Não sei, tô brincando. Uma foto bonita aqui, ó. Olha quem tá ali do lado. Ah, essa é a família. Tá aí. Esse é o meu artista, isso aí é a razão do nosso viver, né? Olha aí. Olha ali, do lado ali é Ana Carolina, não é? Não é ali, né? Não, mas Essa festa foi boa, né, Dedé? Festa do Peixe. muito boa. Bota muito pra boa. baixo, a Na gente tem que verdade, achar alguma coisa. eu até falava Pera esses aí. dias sobre isso, a questão do retorno dos eventos. Né? Sim. Eu estive na festa do Colono Olha ontem, o que gera de receita, de oportunidade para as Tem pessoas. gente que vive disso, né, Dedé? Que tá lá pra montar barraquinha quando tem esse tipo de Cara, festa. 2 anos parados dependendo disso, né? Dalmolin. Dalmolin, nosso amigo. Tá Tá aí. contigo, então? Dalmolin tá contigo. Tá. O Dalmolin tem nos apoiado aí. Que bom. E o prefeito tá contigo? Tem nos apoiado bastante. O prefeito tem outros candidatos na coligação que a gente respeita, né? Aham. Mas o prefeito sempre nos ajudou e tem nos apoiado no que é possível. Drenagem, tá aí. Você está falando de verdade ou fizeram pose só? Pô, Tá Aí fora nós a estávamos conversa falando, mesmo? aí nós estávamos Tá. falando. Aqui. É vídeo, né? Não precisa botar o som, tá? Pode botar o vídeo, mas... Ah, fechou. Isso aí é uma obra, por exemplo, Léo. Às vezes o pessoal, olha, tá vendo aqui, ó. Isso aqui é tudo rede de fibra ótica. Tem uma rede dessa que vai até Joinville. Então, esses dias eu vi lá uma discussão na Câmara, por isso que eu digo que às vezes as discussões são rasas, que nós deveríamos ter feito essa obra à noite. Olha quanto de cabo tem de fibra ótica. Cara, são 4 dias para te fazer aquilo ali. Aí eu vou fazer e liberar o trânsito durante o dia. Aí eu vou escavar, tu vê, eu vou escavar, colocar 4, 5 peças de galeria de madrugada, aí eu fecho 5 horas da manhã, passo o trânsito. No outro dia à noite, eu escavo novamente o que eu aterrei. Aí é mais custo. E boto uma... Quem é que vai pagar esse aterro e reaterro? Porque o Tribunal de Contas não vai aceitar. Quem vai pagar aterro e reaterro? Aí você quer otimizar, quer redução de custo, quer obra eficiente, mas você quer que faça 4 vezes essa discussão lá na Câmara. Se fosse uma noite, é óbvio que a gente ia fazer numa noite, ia atravessar e ir embora. Ou no final de semana. Mas são 4 dias, então você tem que pegar a obra e tocar o pau e passar a Reinaldo Schmittausen, que foi o caso ali, mas sempre com muito cuidado, porque tinha uma adutora desse tamanho que leva água para navegantes, aquele monte de rede de fibra ótica, tu ainda tem que ir no maquinista, no operador de manhã, dizer para o cara acordasse bem, dormisse legal, né? Ainda conversar Cuidado bem ali, com ele. senão tu para- Porque tu imagina tu pegar uma rede de fibra ótica dessa, aqui a empresa, deixar uma empresa aí um dia sem trabalhar. Olha a responsabilidade de uma obra. Então, a obra, às vezes você tem um mapa da obra, a gente costuma até brincar. Você chega lá, tem um mapa onde está passando a água, a fibra ótica, porque está em empresa de telefonia, mas é meio parecido com um paciente, assim, que tem um tumor, né? Tu tem lá a tomografia, só que o médico abriu e às vezes ele está com uma metástase num lugar que não chega lá. não aparecia. É meio parecido com obra, isso acontece. Tá aí, estouramos o nosso tempo, chegamos nos 50 minutos. Fica à vontade aí para falar com o povo. Olha, Léo, Robson, as pessoas que nos acompanham, primeiro agradecer a oportunidade, né? Parabenizar vocês. Acho que essa discussão é importante, é salutar. A gente tem que chamar a responsabilidade. Que bom que todos pudessem fazer esse trabalho, chamar a responsabilidade da nossa cidade e da nossa região e dizer que a gente está à disposição, né? De ser o representante da nossa região e sempre dizendo uma única frase: nós vamos buscar o que é de direito nosso, né? A gente quer buscar o que é nosso. Ninguém quer viver mais de migalha. A gente quer garantir o que a nossa região merece, que são os recursos para o desenvolvimento ainda melhor, com qualidade de vida para toda a nossa região. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês e estou sempre à disposição. Obrigado, Dedé. Obrigado, Léo. Acho que foi bem assertivo nas colocações. O que tu achou? Tu desse uma puxada de saco no Dedé, eu notei Não, isso aí. por quê? Tem que estar meio inclinado pelo Dedé. Nunca conversei com ele, cara. Primeira vez que eu converso com ele. A Cara. primeira vez a gente não bate, né, Léo? Eu queria perguntar porque eu ia perguntar, não deu tempo, né? Eu ia perguntar porque que
Ele não ficou na oposição do governo Volney, porque ele foi pro governo, mas tá bom, né? Deixa pra próxima, né? Na próxima ele perguntou. Tá, na próxima. Mas ele Tá respondeu sem nós fazermos. tá bom. Foi uma tá oportunidade na secretaria. Eu vou puxar para ele. Porque foi na oportunidade. Ele teve uma oportunidade na secretaria de obras. Na época nós estávamos no mesmo partido e eu em nenhum momento me coloquei contrário, fiz crítica pelo fato de ele ter assumido um espaço na secretaria de obras, mesmo a favor de um governo que naquele momento eu era oposição. Tá bom. E quem que tá puxando o saco agora? Agora deu uma puxada. Então tá. Pessoal, obrigado por estarem aí, aquela curtida, aquele compartilhamento, manda pra frente esses episódios. O nosso povo de Itajaí precisa conhecer os pré-candidatos daqui. O voto de itajaiense precisa ser colocado em Itajaí. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.